Paz e bem, pessoal, estamos de volta e vamos dar sequência ao nosso estudo da Legenda dos Três Companheiros. Estamos no capítulo 11, no número 42. Vamos ler o texto. Por isso, um dia, quando dois destes irmãos iam juntos, encontraram um louco, que começou a tirar-lhes pedras. Vendo um deles que as pedras iam ferir o outro, logo se colocou na frente das pedras, preferindo que elas o atingissem e não ao outro irmão, por causa da mútua caridade que ardiam. Assim estavam prontos a dar a vida um pelo outro. Estavam tão fundamentados e arraigados na humildade e na caridade que um reverenciava o outro como Pai e Senhor, e aqueles que se destacavam por ofício do cargo ou por algum dom natural pareciam mais humildes e vis que os outros. Todos também ofereciam-se inteiros para obedecer, preparando-se sempre para a vontade de quem mandava. Não faziam distinção entre preceito justo ou injusto, porque tudo o que era ordenado julgavam conforme a vontade do Senhor. Assim observar os preceitos era para eles fácil e suave. Abstinham-se dos desejos carnais, julgando cuidadosamente a si mesmos e tomando cuidado para que um não ofendesse ao outro de modo algum. Bom, vamos lá, é um texto curto, né? Mas dá para a gente refletir bastante. Então, eles encontraram um louco, e esse louco começou a tirar pedra neles, e um irmão, né, ia ser acertado por uma pedra, e o outro se colocou na frente para defender o irmão. E isso era uma característica desses frades, imbuídos, né, de uma humildade. Agora que tá, né? Porque humildade. Ninguém vai dizer assim, eu sou humilde, né? Só se se tiver doido da cabeça, né? Dizer que é humilde, né? É sinal de orgulho na realidade, né? Então, essa humildade nascia de onde? Eles não sentiam humildes, eles sentiam pecadores. É isso que talvez hoje é um pouquinho difícil entender, que a gente vê muitos movimentos que cumprindo as regras, as normas, né, da igreja, os mandamentos de Deus, se sentem santos, né, se sentem justos. Mas isso é próprio de fariseus, né, de mestres da lei da época de Jesus. Então a gente toma muito cuidado com isso. Lembra assim que se sua mão direita faz alguma coisa, que a esquerda não saiba disso. Quando você rezar, entra no quarto, fica quietinho, né, que ninguém saiba. E esse ninguém saiba é até a gente mesmo. Que eu não faça conta das minhas orações. Eu rezo para estar perto de Deus e não para fazer uma troca, uma barganha com Ele, ou para me sentir justo perante Ele. Porque sem a graça nós não somos justos e nem humildes. A humildade é dom de Deus. Então, essa força que eles tinham de defender um ao outro vem da graça de Deus. É somente essa força do agir de Deus neles que dá essa possibilidade. Não é lógico que ele tinha um esforço pessoal de buscar isto, de cooperar com a graça. Mas a gente não pode tirar a graça daí, porque senão a gente vai achar que é simplesmente o esforço é suficiente a gente dar conta, sair do nosso orgulho. Isso não é verdade, a gente não dá conta. Então essa humildade, eles estavam tão assim aprofundados nela, né, que se tratava um como o pai do outro, como a mãe do outro, como a mãe trata um filho. Por quê? Porque o outro diante de mim é também filho de Deus, é também escolhido pelo Senhor. Então, se Deus manifesta nele, então eu preciso
escutar, eu preciso estar perto, eu preciso tratá-lo, né, bem, eu preciso, né, reconhecer esse agir de Deus no meu irmão, os dons que Deus deu a ele. Então se defendiam, estavam nesta comunhão, né, nessa fraternidade. Qual o fundamento? Nós falávamos no vídeo passado. O fundamento de uma fraternidade é Jesus Cristo. Então todos olhando para Jesus, vivendo a experiência do encarnado, se abre às boas relações, né? Se abre à doação. Não baseado simplesmente no bem-querer que nós temos hoje, mas baseado na revelação de Deus. Todos também ofereciam-se inteiros para obedecer. Obedecer, escutar, estar atento. Né? Obedecer não é assim só, ele mandou fazer isso, eu faço. Mas isso é o cumprir, né? O realizar. Mas antes disso, existe um escutar, né? Um saber que aquilo ali pode ser e é vontade de Deus que foi dita pela boca, foi dito pela boca de um irmão. E aí é o mais interessante que aqueles que tinham cargos, ministérios, bem diferente de hoje, né? Nossa, a gente vê cada coisa, né? Esses frades estavam imbuídos do evangelho, né? Encarnavam o evangelho. Então, os cargos eram compreendidos e eram não só compreendidos, eram vividos, né? Com o coração, como serviço, lava-pés. Né? Então, se doavam. Hoje, parece que é o contrário, né? Você tem cargo, tem mais funcionário à sua disposição, né? Tem mais pessoas para nos servir. Né? A gente tem que ser tratado bem porque eu tenho um cargo, uma função importante. Então as pessoas têm que vir trazer a comida no meu prato, o prato na minha mão. Eu tenho que ser o primeiro a ser servido porque eu sou importante. Então isto é totalmente contrário ao Evangelho e é o que esses frades aqui viviam, né? Que o maior seja aquele que serve. E isso aqui não é uma metáfora, né? Que é para ser realizado literalmente, né? Literalmente. Infelizmente a gente vê isso, né? Às vezes até dentro das próprias congregações, dentro da própria igreja. Às vezes tem, né, infelizmente, né? Nós somos uma igreja santa e pecadora. Às vezes vê a função de ministro, né, às vezes como um degrau. Né? Isso é muito ruim. Né? Deve ser justamente o contrário. É aquele que apacenta as ovelhas, aquele que sofre pelas ovelhas, né? Aquele que dá a sua vida para salvar as ovelhas. Abstinham-se dos desejos carnais. Aqui a gente vai entender um pouco sobre, né, na ideia, né, a ideia de carnal no sentido de orgulho, né, de não fazer a vontade própria, mas fazer a vontade de Deus, né, ser mais espiritual, né, carnal quer dizer o quê? Fazer a própria vontade egoísta. Isto é realizar os desejos carnais, né? Fazer a própria vontade egoísta. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós somos pessoas espirituais. Isso tem que ficar claro para a gente não ficar meio confuso, né? Tem, carnal, o corpo, carnal, é sexualidade, carnal. Não, calma, calma, muita calma nessa hora. Não é bem isto, né? Pegando em Paulo. Nós temos problema aqui na Idade Média com a questão do corpo, mas vendo aí a partir de Paulo, depois o que está falando nesse trecho aqui, não é isso, tá? É abster-se de fazer a própria vontade, né? Abster-se de seguir os desejos egoístas, os desejos carnais, para realizar a vontade de Deus, não julgando ninguém, né? Tomando cuidado para que não ofender o outro. Então,
A gente abster de ofender o outro é abster de fazer os desejos carnais, né? Bom, espero que tenha ajudado vocês na reflexão. Vamos seguindo, desafio mesmo, né? Peço que você se inscreva no canal para a gente divulgar mais a espiritualidade franciscana. Deixe o seu comentário, né? É importante, deixe sua sugestão para a gente crescer. Sinto falta de companheiros para a gente conversar sobre a espiritualidade franciscana, sobre os textos franciscanos, é, escrever juntos, né? Conversar, partilhar. Tá? Espero que você aí possa me acompanhar e você deixando um comentário, eu te acompanho e a gente vai formando aí uma fraternidade. Até mais, paz e bem. Tchau.